Oi, coisas lindas! Eu sou a Marcentoshi e hoje a gente vai fazer uma maquiagem super sereiona, bem artística do jeito que eu amo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu comecei com um hidratante não tão pesado para melhorar a textura da minha pele e deixando a minha pele mais gostosa para receber produtos mais mates. E para fazer essa base, eu usei esse clown branco líquido, misturado com uma tinta cremosa que vem nessa paletinha que eu amo, nessa cor mais verde água. E como vocês podem ver, eu tô usando uma cor bem mais clara que vai ser ressaltada com as sombras que a gente vai fazer posteriormente. E para dar mais naturalidade nessa pele colorida, eu coloquei um pouquinho do clown branco novamente nas áreas mais estratégicas que normalmente a gente coloca corretivo, como embaixo dos olhos, testa e queixo, bem nas áreas de iluminação mesmo. E depois eu vim com o pó solto, um pouquinho mais pesado, que ele ajuda a preservar essa área das outras sombras que a gente vai usar. E aqui eu já comecei a contornar o meu rosto. Eu gosto de sempre fazer a maquiagem de dentro pra fora, então por causa disso eu comecei fazendo o nariz. E não necessariamente afinando, eu queria só dar o formato dele, acrescentar mais cor pra essa maquiagem. E aqui eu começo fazendo as primeiras marcações de onde eu vou querer mais cor, pra realmente trazer aquele ponto de sombra colorida mesmo. De sombra que eu digo é mesmo contorno, entende? Quando a gente usa geralmente o contorno mais frio, que é mais escuro que a nossa pele, para poder simular as sombras naturais de um rosto. Então eu quis trazer isso, só que incorporando com o verde. E me digam aí se vocês acham que isso aí é mais esverdeado ou mais azulado, porque aqui assistindo eu fiquei mais em dúvida. Na minha percepção eu acho mais azulado, só que eu tô acostumada a chamar isso de verde água. Não sei vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você acha que é azul ou verde. Aqui aos poucos eu fui escurecendo as sombras justamente para trazer um degradê bem legal e uma sombra mais natural e não colocando as cores super marcadonas. Eu queria realmente trazer um degradê bem bonito e por isso fui fazendo tudo com muita cautela. Esse efeito eu gosto de chamar de efeito Arcane, porque eu vi muitos cosplayers fazendo isso na época de Arcane, justamente para simular as sombras mais fantasiosas daquele estilo de animação. Então meu objetivo era realmente que ficasse algo super fantasioso, como se tivesse saído de um conto de fada. E por causa disso eu não me engessei para fazer coisas extremamente realistas, e sim que o resultado ficasse o mais fantasioso possível. Aqui eu vim colocando uma sombra mais marcada na parte de baixo do rosto, porque eu queria fazer um efeito no olhar que deixasse uma coisa mais peixe, meio anêmona. Vocês vão entender um pouquinho mais lá pra frente, mas vocês podem ver que acabou ficando uma coisa meio borboleta, porque eu amo esse formato, mas deu pra ficar uma coisa mais diferente que uma coisa só borboleta. Mas vocês vão ver mais lá pra frente o que eu resolvi fazer. Mas eu vim também, como eu falei anteriormente, com muito cuidado, fazendo com as cores cada vez mais escurecendo aos poucos, sem colocar nada muito forte de primeira, para poder a gente conseguir fazer um degradê bem bonito. Já vim também colocando na boca e um pouquinho no queixo para dar um formato mais diferente, dessa coisa menos humana e mais peixe, mais sereia. E eu gostei muito desse formato no queixo porque eu acho que ele dá um quesinho a mais, ele dá um charminho. E vim escurecendo alguns pontos que eu achei que estavam muito claros.
Essa foi uma das partes mais divertidas da maquiagem, que foi justamente o que eu comentei sobre as anêmonas. Eu queria fazer esse efeito como se fosse quase que um peixe mesmo, uma cauda de sereia, uma cauda de peixe e algumas barbatanas também. E para isso eu vim pegando o pincel e praticamente carimbando e puxando para poder a gente conseguir fazer o formato bem certinho da parte que a gente não quer que esteja na maquiagem. Se vocês forem vendo, é praticamente um processo de apagar o que a gente criou usando uma tinta mais clara. E essa parte é realmente um processo, a gente vai apagando com a tinta mais clara, que foi a mesma que eu usei para fazer o tom da pele. Então, se eu não achar tão legal, eu vou lá e tiro usando a base. E se eu quiser refazer, eu venho com a sombra. É realmente um processo de construção mesmo. E para selar essa parte mais clara, eu vim com uma sombra branca para demarcar e realmente selar essa parte que tá com a tinta mais líquida. E para destacar mais ainda esse detalhe dos olhos, eu resolvi vir com um pouquinho de preto, assim, com muito cuidado, porque eu percebi que estava ficando o efeito meio cilhão, assim, um cílio bem grande e ao mesmo tempo uma coisa sereia e não dá para entender exatamente o que é e isso me encanta muito, isso é uma coisa que me deixa muito empolgada, então eu super curti o processo e super curti como estava ficando. E pra deixar mais sereia, mais peixe ainda, eu resolvi fazer umas escamas e eu usei 2 tons diferentes de azul, o mais claro e o mais escuro, pra poder ter esse efeito de profundidade. E como vocês podem ver, eu uso o formato do pincel ao meu favor, então eu vou praticamente só carimbando as duas coisas com muito cuidado para saber exatamente a quantidade de sombra que tá vindo. Então vale a pena realmente escolher bem o pincel que você vai usar, porque ele pode te ajudar infinitamente a fazer muitas coisas só carimbando. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, porque além de carimbar, eu também puxei para ter esse efeito de degradê e puxadinho justamente para dar esse formato como se realmente estivesse saindo da pele e indo para a cor natural da pele. E eu usei o meu dedo mesmo para esfumar nas partes que eu achei que tinha ficado alongado demais e para diminuir a quantidade de pigmento que tinha nessa escama.
E pra completar, tinha que ter uma boca super diferentona. Eu já tinha feito, né, um pouquinho com a sombra, mas eu queria muito usar uma sombra preta pra deixar aquele efeito bem misterioso, bem sombrio. E eu achei que super combinou com o look e que foi o que deu, assim, o tchan. Aproveitei um pouco para molhar o meu cabelo fora das câmeras, coloquei gel para fazer esse efeito molhado e bem estruturado da parte da frente do cabelo e super ornou. E em seguida eu vim com iluminador pra gente deixar isso brilhoso, obviamente, não pode faltar um belo de um glow. Usei esse pigmento flocado belíssimo, duocromático, que assim, fazia muito tempo que eu não usava e, nossa senhora, ele fica perfeito para um look de sereia. Toda vez que eu uso, eu me sinto uma sereia e é muito lindo. Aproveitei que já tinha caído no meu rosto e aproveitei e coloquei mais, entendeu? Fui salpicando um pouquinho de pigmento no meu rosto e ainda tentei fazer uma coisa como se fosse umas sardinhas, assim. Não poderia faltar a máscara de cílios para poder ressaltar o olhar e também ficar bem escuro do jeito que o olho já está e fazer sentido com todo o resto. E eu também vim com um gloss e colocando essa prótese de barbatana que eu tenho. Se vocês quiserem algum dia aprender a fazer de látex, eu trago um vídeo para vocês ensinando. É só comentar aqui embaixo. E é isso, gente. Essa foi a maquiagem de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi muito divertido pra mim fazer essa maquiagem e eu adorei o resultado. Se tiver gostado e tiver alguma sugestão de maquiagem, comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. E, enfim, é isso. Beijinho!